Bom dia, graça e paz, sejam bem-vindos ao programa Palavra de Vida. Esse programa que traz devocionais diários para abençoar a sua vida e a vida de toda a sua família. Nós estamos juntos de segunda a sexta, às 6h15 da manhã, na TV Vitoriosa e também no nosso canal no YouTube. E claro, vamos juntos agora a mais uma ministração poderosa do nosso apóstolo, Anselmo Valadão. Olá, graça e paz. Estamos numa série, falando sobre alguns pontos importantes da vida, o que a gente precisa de viver. Eu quero falar hoje com vocês sobre fidelidade. Fidelidade é algo que é interessante, importante para nós. É ruim, quando a gente vive com o infiel. Talvez a gente fala da palavra fidelidade, ela tem um peso, mas quando a gente fala do infiel, o peso ganha uma proporção, parece que maior. Que quem quer viver com gente infiel? É difícil. O amigo infiel, o patrão infiel, o empregado infiel, esposa infiel, marido infiel. Isso não é legal, é bom não. Viver com gente infiel é uma tortura. E a Bíblia aqui, quando Jesus ele fala uma parábola, mas ele traz aqui no capítulo 25 de Mateus, no versículo 21, ele diz: "E disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor." É isso. Fiel no pouco. E você alcança direito a ter muito. Eu já sentei com algumas pessoas que estavam entrando num caminho importante na vida. E eu sentei com essas pessoas e disse: "Filho, deixa eu te dizer uma coisa. Essa pessoa com quem você vai trabalhar agora, ele é rico. Muito rico. E ele vai te pôr à prova. Ele vai te pôr à prova em coisas pequenas. Porque o motanelico não vai arriscar com você com coisas grandes. Ele vai arriscar com você com coisas pequenas. E se você quiser crescer com ele, seja aprovado nessas coisas pequenas. Deixa eu te explicar um negócio. Lá em casa, todas as vezes que o meu pai me dava dinheiro para eu comprar pão, eu ia comprar o pão. Mas ele nunca me dava o dinheiro correndo, ou só mesmo aquele valor. Se o pão custava R$1,20, ele não me dava R$1,20. Às vezes ele me dava R$1,50. Ou às vezes ele me dava R$2. Poderia ser às vezes... Enfim. E todas as vezes que eu voltava: "Pai, está aqui os 30 centavos. Estão aqui os 80 centavos. Porque talvez se ele me desse uma nota de 50 para comprar pão com uma nota, ou pão de R$1,20, para eu devolver a ele R$48,80. Era assim, notável, claro, que isso era comum. Ele não ia deixar a criança ficar com esse dinheiro todo na mão dele. E eu falando: "Fiquei com troco." Assim. Então eu devolvi as moedas. Mas na mesma hora que eu devolvi as moedas, como ele era meu pai, eu pedia: "Pai, eu posso ficar com os 30 centavos?"
ele, a maioria das vezes, diz, pode ficar para você. E ele acreditava em mim. Ele acreditava naquilo que eu podia fazer, às vezes o que eu falasse estava correto. E que às vezes eu não estava deixando de apresentar as contas que eu tinha que apresentar a ele, 30 centavos, sendo um menino, uma criança. Então isso serviu para mim e para eu, talvez mentoreando o outro e falando o outro para outras pessoas que talvez não tiveram esses costumes em casa e nem terem esse caráter dessa forma, porque o pai nem cobrou, minha mãe cobrou e as coisas foram levadas mais ou menos. Então era já comum entregar o dinheiro R$1,50 e ele ficar com os 30. O pão custava R$1,50, não custou, só R$1,20, que você precisa prestar conta. Então eu sentei com algumas pessoas, não um só, mas algumas pessoas que às vezes querem saber como crescer na vida. E falei, ganha confiança de uma pessoa que pode te ajudar. É algo que é importante para a vida. Aí Jesus está dizendo que servo bom e fiel, foste fiel no pouco. Você acha que você não está sendo observado nas coisas pequenas? É uma mentirinha que você fala para o teu cônjuge. E depois ele fica sabendo que foi só uma mentirinha. Acha que isso dá margem para outras coisas, para ciúme, dá margem para as desconfianças. Coisas às vezes pequenas. Talvez pode até ser, não é centavo. Mas ele precisa de ser fiel num pouco. Ser fiel é isso. Ser fiel é fiel em todos os aspectos. Fidelidade é uma questão de caráter. É algo em que você se posiciona. E quem tem direito a receber da graça de Deus e entrar no gozo do Senhor e no descanso de Deus é o fiel. O infiel não vai entrar no reino dos céus. O infiel não vai entrar. Deus às vezes coloca aqui, às vezes essa palavra às vezes não tem nada a ver, mas Deus coloca diante de nós também uma situação que alguns ficam relevando, que é dízimo, ofertas e primícias. As pessoas não entregam o que precisa de entregar para Deus. Ele é retido infiel. Por conta do pai, eu acredito que o meu pai, por conta de 30 centavos, ele não iria pesar a mão em mim. Ele poderia, às vezes, só ficar olhando assim, puxa, o Anselmo não devolveu os 30 centavos. O que tem no carro desse menino, hein? Pode ser coisa preocupante. Mas a maioria dos pais nem pensam nisso. Larga pra lá. Você chega com alguma coisa em casa, chegou em casa com uma borracha que não era sua, chegou em casa com um brinquedo que não era seu, o pai nem ligou, nem importou, nem deixou. E isso foi desvirtuando, às vezes, caminhos. Isso é preocupante. Fidelidade é uma questão de caráter e fidelidade é uma porta aberta para que você entre no reino de Deus, você entre na presença do Senhor. Às vezes aí o dízimo, ele é uma peneira, né, na vida das pessoas. Infiel, o dízimo é uma coisa para pesar essa pessoa. Isso mostra quem é esse indivíduo. Como que não é por uma questão de dinheiro. Não é dinheiro, não era uma questão de 30 centavos. É uma questão de fidelidade. Então hoje, você entender isso, quando você é aprovado, e você vai ser aprovado por pequenas coisas, é o Senhor alegre com você, porque você é fiel em pequenas coisas. Quem é fiel do pouco, também é fiel no muito. Né? Você devolve 30 centavos, você devolveria R$48,80. Então,
É assim que é a condução da vida. Estamos num teste. Seja aprovado em nome de Jesus nesse teste de fidelidade. Que o Senhor possa, no dia final, falar para você: bom servo e fiel. Bom servo e fiel. Entra no gozo do meu Senhor. Entra no gozo. Entra no meu descanso. Entra na minha bênção. O Senhor quer te abençoar. Seja fiel. Porque a bênção alcança os fiéis. Meu Deus e Pai, eu quero aqui orar para os teus filhos e abençoar-nos, ó Deus, com sabedoria, com discernimento, entendimento. Alcança, ó Deus, dá a eles, ó Deus, sabedoria. Dá a eles, Senhor, estantamento, o caráter, que sejam fiéis em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Amém, glória a Deus. E hoje o meu recado é para você que tem uma empresa e quer se tornar um patrocinador do nosso programa. É só você ligar no telefone 3237-1212 e nós passaremos todas as informações para você. Deus te abençoe e nos vemos no nosso próximo programa às 6h15 da manhã. Até lá!